Sabe quando você deixa de fazer algo que você tem vontade por medo de gastar? Quando você tem muita vontade, por exemplo, de conhecer um restaurante novo, de comer uma comida diferente, de comprar alguma coisa que você tem muita vontade de ter, mas aí você fica naquela coisa assim de medo, sabe? Naquele sentimento de, puxa vida, se eu gastar com isso, vai faltar dinheiro pra minha casa, vai faltar dinheiro na minha vida. Pois é, hoje nós vamos falar sobre esse assunto e como a gente pode mudar a nossa mentalidade em relação a isso. Mas antes, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, para que esse canal aqui possa ir mais pra frente, para que possa ser passado para outras pessoas também esse vídeo. E não esqueça de compartilhar, que vai também, com toda certeza, ajudar outras pessoas. Então, bora pro vídeo. Pois é, esses dias eu estava na minha aula de violão e eu e meu professor começamos a conversar exatamente sobre isso. Inclusive, eu quero até dizer para vocês uma coisa, ressaltar para vocês uma coisa. Eu não fazia aula de violão com medo de gastar, porque eu pensava assim, nossa, eu vou ter que todo mês pagar um dinheiro ali para poder aprender a aula de violão. Aí, ao mesmo tempo, eu pensava, caramba, que vontade que eu tenho de tocar violão e tal. E sabe, olha só que mentalidade que é essa que a gente acaba tendo. Mas exatamente nessa conversa, eu comecei a refletir e pensei em compartilhar até isso daqui com vocês, porque a nossa mentalidade é uma mentalidade que ela vive muito com o medo da falta. O medo de faltar, o medo de não ter, o medo da gente ficar ali sem ter como, por exemplo, pagar uma conta. Eu não tô dizendo de forma alguma que você tem que ser irresponsável. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês aqui é que não adianta você ficar vivendo com esse sentimento, porque esse sentimento exatamente te faz ter mais falta ainda do que a que você tem medo. É impressionante. Bastou você colocar o medo naquela situação, você vai sentir que vai existir várias coisas que vai te fazer gastar esse dinheiro de uma forma que não vai ser legal. Nessa conversa, nós estávamos até colocando ali os nossos exemplos, né? Eu mesma, por exemplo, eu já deixei de tomar café numa padaria que eu tinha muita vontade de tomar ali, sabe? Um café gostoso, de experimentar. Já deixei de fazer uma viagem, por exemplo, no final de semana, com medo, sabe? Ai, não, porque eu preciso pagar isso, eu preciso fazer aquilo, eu não vou ter dinheiro pra isso, eu não vou ter dinheiro pra aquilo. E aí eu já ia ali, sabe, plantando aquela semente na minha vida. E engraçado, às vezes assim, às vezes não, muitas vezes, eu via que o dinheiro que eu tinha, eu conseguia pagar as contas e eu conseguia guardar dinheiro, sabe? Só que esse dinheiro que eu guardei e que eu não realizei algo que eu tinha muita vontade, eu tive que comprar coisas que não faziam nenhum sentido. Por exemplo, parece que de repente alguma coisa quebrava em casa, parece uma situação ali de eu ficar doente e ter que gastar com remédio que, ai gente, é terrível, né? A gente às vezes quer gastar o nosso dinheiro com alguma coisa que seja muito importante, seja muito legal, e a gente tem que pegar aquele dinheiro e gastar com remédio, sabe? Então, o que eu quero enfatizar aqui pra vocês é o seguinte: não é pra você viver de uma forma irresponsável. Sim, pagar as contas da nossa casa é muito importante, é uma prioridade na nossa vida e a gente tem que ser grato por isso, né? Guardar o nosso dinheiro para uma reserva emergencial também é importante. Às vezes a gente tá juntando ali o dinheiro para comprar alguma coisa que seja bacana, para realizar um sonho da nossa casa, mas a gente consegue sim, sabe? Fazer das nossas contas de uma forma diferente. A gente não vai faltar por você tomar um cafezinho numa padaria, por você às vezes realizar uma viagem ali de final de semana com a família. Você ficar sempre esperando por essa falta é muito impressionante como essa falta vem. A minha reflexão foi a seguinte: por que será que a gente guarda com tanto medo? E aí, de repente, aparece um problema e nos faz gastar esse dinheiro. A gente vive tanto com aquele medo da falta que isso acaba nos trazendo um medo e nos impede de viver a vida com mais leveza. E aí eu te pergunto, quantas vezes você deixou de fazer algo que te faria feliz porque viveu nesse medo? Viver com esse medo constante de perder o que tem é como se você não conseguisse nunca na sua vida viver plenamente. Tem como você ser consciente com o dinheiro, mas também tem como você ser generoso com você. Eu quero trazer para vocês essa ideia para que vocês consigam entender que o dinheiro, ele é uma energia em movimento. Você segura, ele trava. Mas quando você consegue usar ele com propósito, ele consegue circular e voltar de volta para você. Vamos juntos construir uma ideia de planejamento com o dinheiro para que você possa aplicar na sua vida? Vamos começar criando um orçamento com 3 pilares, que seria viver, crescer e sonhar. Vamos dividir o dinheiro nessas 3 categorias, tá? Viver. O que você faria nessa parte? Você vai colocar ali o seu dinheiro nas suas contas, na sua alimentação e também no seu transporte, que são as coisas essenciais para a sua vida. No crescer, cursos, saúde e autocuidado. Isso também é fundamental para que a gente consiga ter uma vida plena com o dinheiro. E na terceira categoria, que é o sonhar.
É o momento em que a gente pode viver experiências, que a gente pode realizar uma viagem, se permitir comer algo diferente. Então, quando você consegue criar esses 3 pilares na sua vida, você consegue direcionar o seu dinheiro para a forma certinha e conseguir viver plenamente. Faça um fundo do prazer, para que você consiga guardar ali um dinheiro, mesmo que for um valor pequeno, para que você possa realizar algo que você tanto sonha. Então, de repente, esse dinheiro está direcionado para você comprar uma casa, está direcionado para você comprar um móvel legal para você colocar lá. É sempre importante ter esse dinheirinho guardado, mas não guarde ele com aquele sentimento de medo, sabe? De que vai faltar. Não, guarde ele com prazer. Faz ali, hoje em dia a gente tem, né, as caixinhas nos bancos virtuais, por exemplo. Você consegue criar uma caixinha ali, sabe? Coloque no meia ali aquela caixinha, olha, sei lá, eu quero comprar um móvel bem bonito pra minha casa, refazer a minha estante ali, que é uma coisa que eu quero muito realizar. Então você vai pegar aquele dinheirinho, mesmo que for um valor pequeno, e você vai guardar para aquilo. E aí você vai dividir o que sobrou ali, né, do seu dinheiro para as outras coisas, como eu disse aqui pra vocês, né, que são as coisas principais da nossa casa, que são os nossos prazeres momentâneos, que são para a realização dos nossos sonhos. Então isso vai conseguir com que você faça uma divisão do seu dinheiro sem ter aquele medo e aquela escassez. Quando você gasta uma parte do seu dinheiro ali para um autocuidado, para ir no cinema, para fazer uma massagem, para te proporcionar alguma coisa de prazer, isso passa para sua mentalidade ali uma ideia de que você consegue fazer algo diferente, realizar alguma coisa bacana para sua vida, entende? E aí você começa a se permitir ter um pouco mais de prazer na vida. Senão, quando você começa a só trabalhar para você pagar, para você ficar ali naquele medo, naquela culpa, naquela coisa, sabe, distante, de que o dinheiro ele tá muito distante de você, isso passa para você uma ideia de que você não consegue realizar absolutamente nada. Dê nome aos seus sonhos, sabe? Pega ali um caderno que você tem ali, sabe? O seu caderno dos sonhos. E coloque ali, ó. Vamos supor, ida para uma viagem à serra. Então, você sabe que você tá guardando seu dinheiro para aquela ida na viagem à serra. Outro, trocar o meu celular em janeiro. Então, você tá colocando tudo ali, sabe? Já tá mentalizando as coisas que você quer. Você já deu nome aos seus sonhos. Coloque valor, coloque data. E aí sim, você começa a guardar o dinheiro específico para essas realizações. Revise as suas crenças sobre o dinheiro. Pergunte pra você mesma, eu tenho medo de gastar por quê? O que aconteceu que eu fico nessa pressão toda e nesse medo desesperador de gastar o meu dinheiro? O que eu aprendi sobre o dinheiro que me limita hoje? Inclusive, gente, eu até quero compartilhar com vocês uma história da minha vida em relação a isso. A minha avó, ela tinha vários sonhos na vida dela, só que ela limitava muito as coisas assim, achando que se a falta do dinheiro poderia levar ela pro céu. É sério, gente. A minha avó, ela tinha esse tipo de limitação. Ela chegava às vezes em casa e falava assim, eu vivo assim na pobreza porque é uma forma de eu me achegar mais a Deus. Eu falava assim, vó, isso é uma mentira que te contaram. Então, assim, são coisas que a gente vem aprendendo, né, com as pessoas da nossa família. E aí isso vem limitando a gente de conquistar, de alcançar mais, sabe? A gente fica achando que ser pobre é divino, é maravilhoso e não tem nada a ver, gente. Isso é uma crença totalmente limitante. Comece a substituir esses pensamentos de escassez por frases que possam te trazer mais energia e mais positividade sobre o dinheiro. Comece a falar em voz alta, sabe? Fala assim, eu uso o meu dinheiro com sabedoria e alegria. Sempre há mais dinheiro chegando até mim. Começa a declarar isso fortemente dentro de você, sabe? Fala alto, coloca essa energia pra fora, que é uma energia que eu tenho certeza que vai ajudar a mudar aquilo que você pensa sobre o dinheiro. Tem até uma regra que é ajustável pra sua realidade, que é a regra 70-20-10, tá? Até anotei ela aqui, ó, que é o seguinte, é 70% para viver o presente, 20% para investir no futuro e 10% para realizar os seus sonhos. Essa estrutura te ajuda a realizar sem perder o prazer da vida. E aquilo que eu acho que é super importante, que é comemorar os nossos pequenos avanços. Então começa a comemorar. Conseguiu realizar um sonho? Comemora. Conseguiu passar um mês sem dívida, pagar todas as suas dívidas, deixar tudo zeradinho? Comemora também. Conseguiu fazer a realização de um sonho? É motivo muito grande para você comemorar. Isso te permite a trazer para sua vida uma energia tão positiva, que é a energia da gratidão. Quanto mais a gente agradece, mais a graça desce. Hoje eu quero te fazer um convite. O que você tem deixado de viver com o medo da escassez? Será que não está faltando para você se permitir um pouco mais?
um momento de prazer, a realização de um sonho simples? Quero finalizar esse vídeo para deixar aqui para vocês uma frase muito importante para que vocês possam refletir. Não espere a vida cobrar de você que você gaste com dor. Se permita viver plenamente e viver feliz e tendo a consciência de que você pode sim organizar suas contas, organizar a sua vida e ainda se dar momentos de prazer. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem seu like, se inscreva aqui no canal e me conta aqui se você está vivendo alguma experiência como essa, sabe? De medo, medo da falta, medo da dor, medo de não ter dinheiro, medo do amanhã. Me conta aqui. Eu sei que muitas vezes é difícil que a gente vença isso, mas eu tenho certeza também que juntos a gente consegue ajudar ao outro, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.